As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. I love you, Lord. A gente tinha a Tarsila, ela já tinha uns 10 meses, mais ou menos, e a gente tava curtindo muito essa vida nova de ser pais, e a gente tinha um desejo muito grande de ter outro filho bem pertinho da Tarsila. Nossa, bem pertinho. 1, 2, 3. Foi durante o Natal que nós descobrimos, na época de dezembro. No dia do aniversário da Tarsila de 1 ano. No dia de 1 ano, é verdade. Dia 18 de dezembro. Aí nós descobrimos e foi aquela felicidade pra gente. A Tarsila chega em casa, a primeira coisa que ela me pergunta, cadê a Gigi? Ela não me fala oi, ela não... Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? Ela só quer saber da Giovana. É um relacionamento de um amor tão grande que às vezes chega a ser sufocante. Coitado da Giovana. Na verdade, desde ela quer ficar no cantinho dela e vem a Tarsila. Gigiba, a fofuda, que é a fofura dela. Esmaga, é. Quando eu tava mais ou menos com cerca de 28 semanas, a gente foi fazer o exame e viu que tinha alguma coisinha no coração. A médica que estava fazendo o exame pediu pra gente fazer um ecocardiograma que veria melhor essa pequena alteração. Até aí a gente tava achando que era uma coisa muito simples, eu não fiquei nervosa nem nada disso. Aí no dia 12 de junho, que é Dia dos Namorados, nosso aniversário de casamento e dia da cardiopatia congênita, eu fui fazer o exame de ecocardio e lá a gente descobriu que era uma coisa mais séria, né? Era uma cardiopatia congênita mais grave, rara. Eu recebi a ligação, eu estava em casa com a Tarsila e a Rebeca chorando demais. E ela começou a contar os detalhes, e a cada detalhe que ela contava, meu coração ficava assim em pedaços. Eu perdi o chão naquela hora. Eu caí em prantos na sala e a Tarsila também ficou me olhando sem saber o que estava acontecendo. Por que você está chorando, papai? O que aconteceu? Como é o nome do bebê? A síndrome, aqui no Brasil, ela é conhecida como síndrome de George, mas fora do Brasil ela é muito conhecida como síndrome de deleção do 22q, é uma parte do cromossomo 22. Ela traz alterações cardíacas, né? Alterações de desenvolvimento, mas as principais é a parte realmente cardíaca e a parte imunológica. Na verdade, essa síndrome ela é muito heterogênea, ela tem mais de 180 caracteres que a criança pode ter, mas nem todos têm tudo, né? Mas a parte principal, eu acho mesmo, é cardíaca e... Também desenvolvimento cognitivo, motor, mais demorado, né? Nós lembramos que quando ela nasceu, tudo parecia tão normal, né? Uma bebezinha bonitinha, linda, perfeita, mamando, e ela conseguia se alimentar e tudo parecia tão normal, mas depois de 3 dias que aí começaram as grandes provas pra gente. No dia 9 de agosto, ela foi pro centro cirúrgico e eu acho que esse foi um dos dias mais difíceis, né? Ela tinha 3 dias de vida, ela tinha 2 quilos e 42 centímetros. Então, pra mim, como mãe, não poder mais proteger ela dentro de mim, foi muito difícil ver ela sendo levada pro centro cirúrgico. Eu e o Bur descemos as escadas e entregamos ela lá e tínhamos que esperar.
Quando ela voltou pro centro cirúrgico foi bem complicado porque ela tava desfigurada, assim. Cheia de aparelhos, de drenos, de sondas e entubada, uma cor amarela, assim, inchada. Pra gente era penoso demais, não Era é uma situação fácil. Você vê o filho, algumas horas atrás, parecia que estava perfeito. E depois ele volta já inchado, muitos com aparelhos, peito aberto, com o peito né? aberto, ainda ia passar por muitas coisas que a gente ainda não tinha noção. Ela ficou muitos dias, né, entubada e com muitos medicamentos, transfusão, enfim, foram 45 dias na UTI. E lá no quarto a gente tinha um grande desafio, que era fazer com que a Gigi reaprendesse a se alimentar pela boca. Ela tinha um refluxo muito forte, né? E em um desses momentos de refluxo, ela se engasgou com o leite e ela teve uma parada respiratória. E aí o pessoal correu e socorreu ela. E foi um susto porque eu vi a Gigi ali não conseguindo respirar e eles levaram ela pra salinha. Enfim, quando a gente achava que tava tudo caminhando pra ir bem, parecia que ainda não. Eles decidiram fazer uma gastrostomia, que é uma sonda colocada diretamente no estômago. Mas logo no terceiro dia que nós estávamos em casa, aquela gastrostomia começou a dar algumas complicações. Ela saiu inicialmente, aquele orifício do estômago, ele ficou muito largo. E aquilo começou a causar um estresse muito grande para Giovanna. Ela voltou depois da cirurgia, foi para a UTI, mais uma vez não foi como nós esperávamos. E num dia desses eu estava no trabalho, recebi a ligação da Rebeca, mais uma vez ela estava chorando. Eu não tô aguentando mais, não sei o que Deus quer com a gente, e Ele tá levando a gente pro limite. Eu tô entregando a vida da Giovanna agora pra Deus levar, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. E eu no outro lado da linha, foi um momento muito difícil. Eu saí correndo pro hospital mais uma vez, né? Ela falou, olha, eu preciso de um tempo, Deus precisa falar comigo, porque essa forma como tá, eu não tô aguentando. E foi incrível, assim, porque parece que Deus estava vendo meu coração despedaçado, precisando realmente ouvir a voz dele. E ele trouxe tantas respostas do que a gente estava vivendo e, ao mesmo tempo, promessas de um futuro que a gente olharia para trás e ia ver que nada daquilo que a gente estaria vivendo no futuro veio das nossas mãos. Ver a Rebeca entrando com um semblante transformado e falando para mim, calma, Deus falou comigo. Isso me trouxe uma paz muito grande. Um peso parece que saiu das costas, falou, graças a Deus. E ela entrou, a paz veio junto com ela. E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande também. A Gigi não comia nenhuma colher pela boca, nada. A gente fazia todas as técnicas e nada dava muito certo. Foi quando, mais ou menos no mês passado, foi dada uma palavra de que a Giovanna seria curada e que ela começaria a comer. E que a gente deveria fazer 7 dias de jejum. E a gente teve que dar nosso passo de fé também, sem ter uma resposta efetiva nesses 7 dias. E de repente, no 8º dia, as coisas começaram a acontecer assim como ele prometeu. Nós até perguntávamos, por que não fazer comer de repente? Mas por que 7 dias? É uma prova de que Deus ele tem um processo, não só na vida da Giovanna, mas de trabalhar a nossa fé também, de que Ele é capaz de mudar, Ele tem o tempo dele. Ele muitas vezes é permitido na nossa vida para nos fazer conhecer Deus mais profundamente,
Ele permite o sofrimento para mostrar que nós dependemos dele, que nós não conseguimos viver a nossa vida pelas nossas próprias forças. E viver o cuidado dele, e viver na dependência dele, é uma experiência capaz de transformar qualquer pessoa. É impossível você passar por uma situação assim e não ser transformado. Você não sair vendo a glória de Deus e vendo o cuidado. A gente pode ver a glória de Deus nos sustentando em momentos que a gente achava que a gente não ia aguentar, sustentando a vida da Giovana, poupando a vida dela em momentos que a gente achava que ela não ia suportar, cuidando da Tarsila, nossa outra filha, que era tão pequenininha e teve que passar por tudo isso junto com a gente, colocando pessoas ao nosso redor para nos sustentar em oração, para trazer uma palavra, para nos dar um abraço, para chorar, para orar com a gente, agindo de forma grandiosa, livrando a Gigi de outras cirurgias do coração, cuidando da parte imunológica dela, que mesmo ela tão fragilzinha, com o sistema imunológico tão debilitado, nunca teve nada de grave, de sério, fazendo ela começar a comer do nada, quando a gente não via uma luz no fim do túnel. Então eu acho que a glória de Deus é vista diariamente, nas pequenas e nas grandes coisas. O futuro é medo. Talvez eu não diria que é um medo. Quando nós temos uma certeza de que Deus vai caminhar com a gente. E saber que independente da situação, seja no fio da vida, como a gente já esteve, ou seja em dias bons, como nós temos tido ultimamente, nós temos essa certeza que Deus vai acompanhar. Isso tira um peso muito grande da gente. O medo parece que ele fica secundário. Como era bom a gente receber pessoas, receber mensagens de pessoas que nós não conhecíamos, mas de repente dava uma oração que aquilo vinha ao encontro do nosso medo naquele dia. Colocar um áudio de uma oração de uma pessoa que nós não sabemos quem era, era uma coisa assim que trazia uma paz sobrenatural, mesmo antes da Giovana nascer. E mesmo assim, as pessoas que estavam próximas da gente, né, nossa família e nossos amigos, se envolveram de uma maneira tão profunda, vindo aqui na nossa casa, orando com a gente, chorando, nos amando. Foi um privilégio receber isso, porque eu acho que a gente nunca receberia tanto amor e cuidado se não fosse a Gigi e tudo que a gente viveu, né? Viver nessa dependência dele é uma vale coisa a pena todo o maravilhosa. Sacrifício. É uma né? coisa maravilhosa. De chegar e se colocar de joelhos e orar, e chorar, e derramar os seus sentimentos diante dele. Porque muitas vezes nós chegávamos revoltados e sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas viver essa dependência e sentir o cuidado de Deus durante a tempestade é uma coisa que eu acho que quem não passa isso em sua vida está deixando de ter um relacionamento íntimo com Deus, coisas que Ele quer trabalhar de uma forma tão intensa que você perde muito. E olha, não é fácil, mas viver a graça e a dependência de Deus é uma coisa incrível. Que vale a pena cada lágrima derramada, com certeza. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Essa conseguia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém.